Boa noite, senhoras e senhores. Vamos esperar aí o Instagram notificar os nossos amigos. Aproveitar e mandar aqui pra galera. Vamos lá. Subindo aí a notificação pro pessoal. Quem quiser participar. Vamos que vamos. Vamos lá, pessoal. Boa noite. Tô mandando aqui. Vamos aguardar só a notificação do pessoal. Hoje com um cenário um pouquinho diferente. Beleza? E vamos começar, né? Esperando só mais um minutinho aí, mais umas pessoas entrarem. Show de bola, vamos nós. Vamos lá para esse desafio, né? Conciliando trabalho, dieta, treino, estudos, conciliar tudo isso. Como é que a gente consegue fazer toda essa conciliação? Probleminha aqui na luz. Deixa eu ver se eu consigo ajustar aqui. Vamos lá. Então a gente tem um probleminha técnico aqui na luz, mas dá certo. Vamos lá. Como é que a gente vai conciliar tudo isso, né? O Pedro aí falando do cenário. Obrigadão, Pedro. Como é que a gente concilia tudo isso? Né? É um desafio para todo mundo que treina, para todo mundo que trabalha, para todo mundo que tem uma vida de adulto, né? É um desafio constante, é um problema que muita gente enfrenta. Todo mundo quer fazer tudo. A Bem Doce come aqui, fantásticos os doces aí, recomendo demais. Falando, e na confeitaria tradicional, é muito, muito, muito complicado, porque os horários de trabalho são bem zoados. Mais ou menos parecido com o da medicina nesse sentido, né? Os horários bem aleatórios, mas vamos lá. Quando a gente vai falar de organização, de conciliar múltiplas tarefas, múltiplas coisas, a gente precisa saber primeiro o que é mais importante, tá? Então, assim, para poder fazer isso, a gente faz o que eu fiz aqui para nossa live. Eu elenquei os 6 pontos principais e a gente começa do mais importante para o menos. E o mais importante é justamente isso, você tem que fazer uma escala das suas prioridades, tá? Você vai listar o que é importante. Eu tenho trabalho, tais horários, eu tenho treino, eu tenho dieta, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Eu tenho que fazer uma hierarquia, tá? Dessas prioridades. O que é que eu preciso organizar primeiro, tá? O que é mais fácil organizar primeiro. E aí você passa para a segunda etapa, que é organize o que for possível. Às vezes o seu horário de trabalho vai ser irregular mesmo e não tem como você estar organizando o seu horário de trabalho, mexendo no seu horário de trabalho para melhorar e conseguir treinar, né? Você vai organizar o seu horário de trabalho e vai colocar o treino ao redor daquilo ali. Sempre lembrando da escala de prioridades. Eu tô conseguindo trabalhar, treinar, estudar, só que eu não consigo ainda fazer dieta, porque os horários são ruins e tudo. Então você vai batalhar nesse ponto um pouquinho mais pra frente. Você bota esse ponto para resolver depois, beleza? A terceira coisa é assim, na verdade é algo que deve estar meio implícito nesse processo, que é anotar tudo. Então, se você conseguir anotar quais são suas prioridades, você fazer essa escala de prioridades anotando, facilita muito. Você visualiza, você tem os seus horários. Não como algo que você vai brigar para seguir. Você brigar para seguir às vezes é muito chato. Tem gente que se disciplina muito bem com isso. Mas a maioria da população, e eu me incluo nisso, tá? Eu não consigo pegar um horário fechadinho ali para poder seguir, tá? Eu faço mais como uma coisa prospectiva. Então eu tenho essa responsabilidade nesse horário, eu tenho essa responsabilidade naquele horário, que já estão encaixadas, já estão previstas. Então eu manobro o que eu puder ao redor daquilo ali. Até a Aninha, minha esposa, te amo! Ela dizendo, o negócio punk é conciliar tudo em 24 horas e ainda dormir 7, 8 horas por dia. Sim, isso é a grande dificuldade para a maioria das pessoas. Querer fazer tudo e ainda tentar descansar o suficiente. É muito difícil, é muito difícil. Mas, novamente, a gente se atém à escala de prioridades. Então, por algum tempo, o descanso pode ser um pouco menos prioritário, né? Depois ele voltar a ser mais importante. Ele sempre é importante, mas tem épocas que vão lhe exigir mais sacrifícios. Tem épocas que você vai ter que trabalhar mais, que você vai ter que estudar mais um tempo. Nada de valor se constrói de maneira fácil, tá? É justo que muito custe o que muito vale,
tá certo? Então isso faz parte do desafio mesmo de gerenciar tudo isso, beleza? Então assim, a gente anota como maneira de registrar, como maneira de saber, de dominar, eu diria até liberar espaço na nossa memória para poder manejar o dia a dia, beleza? O quarto ponto é você aprender a descansar, é justamente isso. Então assim, você saber descansar é fundamental, tá? Descansar é só dormir? Não, mas pode ser. Pode ser só dormir. Às vezes o cansaço ele vem de uma maneira que você precisa dormir e pronto. Mas às vezes o descansar é você fazer um passeio. Às vezes é ir treinar. Às vezes é você estudar um pouco. Então você sair um pouco do trabalho braçal, do raciocínio excessivo, da preocupação do dia a dia e você ter uma atividade mais leve, do que você gosta ou que você está se dedicando a fazer, ou muitas vezes simplesmente ler um livro, fazer alguma outra coisa. E aí a gente vai para o quinto ponto, tá? E o quinto ponto são as distrações, porque elas não te permitem descansar. Então ficar 1 hora, 2 horas, procurando o que assistir na Netflix, ou de repente assistindo, mas assim, algo que te tira um momento que seria de descanso propriamente dito, né? Se você faz de maneira consciente é uma coisa, mas outra coisa é passar 1 hora, 2 horas vendo Reels, vendo TikTok. Isso não te permite descansar a cabeça, não te permite muitas vezes descansar o físico também. Porque está na posição inadequada, você está com o pescoço curvado, tudo isso pode te gerar dor, pode te gerar incômodo, tá certo? Então, saber descansar é importante, é muito importante. E, por último, a gente repete esse processo. Como? Eu organizei focado no trabalho. Beleza, eu estou conseguindo um fluxo legal de trabalho, estou conseguindo me organizar. Agora eu vou quero organizar minha rotina para que eu consiga treinar. E aí eu estou conseguindo treinar, encaixar os treinos, estou conseguindo ali me estabilizar. Eu tenho que ter os objetivos e a partir desses objetivos eu vou definindo, vou ajustando meus processos. E o foco, inclusive o meu trabalho aqui no Instagram, é muito foco no processo correto. Os resultados eles vão se acumulando, os resultados positivos e negativos. Eles se acumulam com base nos processos corretos que você tem, ou incorretos, no caso dos resultados negativos. Beleza, galera? Então, assim, é curto mesmo. São pontos, são 6 pontos, onde você coloca o seu raciocínio para trabalhar dessa maneira. Você começa a analisar a sua rotina a partir desses 6 pontos. E foi uma coisa que eu fui descobrindo, na verdade, que funciona. Funciona para mim, funciona para pacientes meus, funciona para quem eu encontro que... como é que eu faço para treinar? Cara, é mais ou menos assim. Você ajusta uma coisa na sua rotina, depois a outra, mas você tem que ter sua escala de prioridades, você tem que organizar o que for possível, tá? Você já organiza, já gerencia, já deixa no ponto, aquilo te ocupa menos espaço. Você tem que anotar sempre que possível, começar registro, isso é uma coisa que eu descobri recente, eu tinha essa dificuldade. Aprender a descansar, fundamental. Você só aproveita bem o descanso, um final de semana livre, se você tiver uma programação do que fazer naquele final de semana. Pelo menos o mínimo. Eu vou ficar o final de semana sem fazer nada. É uma programação. É uma programação. Mas será que aquilo ali realmente é o que você precisa fazer? Ou será que tem outra coisa mais importante para fazer, né? Aprender a descansar, cuidado com as distrações. Várias distrações vão tomar tempo do descanso, vão tomar tempo do treino, vão tomar tempo do seu trabalho, do seu estudo, de tudo que você quer fazer. As distrações vão tomar tempo disso aí, beleza? É legal se distrair, tem espaço para distração, mas cuidado para não perder o controle dessas distrações. E por último, repetir o processo, beleza, galera? Vamos lá para as perguntas aqui. A Jamile está perguntando, como é que tem o melhor rendimento depois de um dia de trabalho? Primeiro de tudo, qual o trabalho e qual o rendimento que você fala, tá? Qual o trabalho? O trabalho físico é alguém que trabalha na obra, batendo laje, é alguém que é um estivador no porto, levantando peso, é um trabalho que te demanda mais características físicas, mais força e resistência, ou ele vai te demandar mais da cabeça, do raciocínio, tá? Isso é o tipo de trabalho. Qual é o tipo de trabalho que você tem? E qual a performance? Então, assim, se eu passei o dia num trabalho que me exige resolver problemas complexos, lidar com situações difíceis, tá toda hora raciocinando em cima de problemas, não adianta eu chegar em casa e querer estudar de cara. Eu não vou conseguir. Algumas pessoas conseguem, são
raridade, mas a maioria das pessoas, eu não vou conseguir de cara chegar e fazer isso, tá? Eu prefiro ir treinar. Eu vou treinar, por quê? Porque no treino eu sei o que eu vou fazer, eu tenho um desgaste físico para ter ali. Então eu sei que eu vou ter uma performance melhor. Eu quero ter uma performance melhor de estudo. Então eu cheguei de um dia difícil, que eu trabalhei com problemas complexos, que eu tive que raciocinar em cima de questões complexas, eu quero estudar, eu preciso tirar um tempo para a cabeça aliviar. Então eu vou descansar, vou comer, tomar um banho, assistir alguma besteira, ver alguns reels, mas eu tenho que ter o controle dessa distração. E aí, em tal ponto, o que eu determinei, e aí vou lá e vou estudar, entendeu? Eu tenho um trabalho físico que me demanda bater laje o dia todo e eu quero treinar à noite. Cara, o desgaste é muito alto, eu tenho que adaptar, mexer nas características do treino, eu tenho que ajustar isso para a alimentação que você tem acesso, para a recuperação que você vai ter depois, para a sua demanda. Então, o treino da sexta-feira ele vai ser diferente do treino da segunda, que é diferente da quarta. Em intensidade, em volume, tudo isso é ajustado, tá? Então, pegando aqui mais para a área da saúde, né? Que a Jamila é enfermeira, companheira nossa aí da saúde. Eu trabalho numa emergência, eu corri o dia todo, paciente com parada cardíaca, teve que reanimar, me desgastou demais. Como é que eu vou ter performance no treino? Eu vou lá treinar, eu vou reduzir as cargas, eu vou descansar um pouco mais, eu vou fazer o treino de maneira mais suave. Por quê? Porque eu já tive um desgaste físico muito intenso. Então é a maneira de manter performance e na verdade você não está abrindo mão do resultado, você está otimizando seu processo, logo você vai otimizar seu resultado também. Agora tem que ter paciência, não é em um treino que o resultado vem, beleza? Pedro aqui falando, no meu caso é sempre difícil conciliar porque meus clientes são do mundo todo, mas elencar as prioridades sempre ajuda a manter a constância. Sim, elencar as prioridades te ajuda a manter a constância porque você sempre está trazendo para a sua cabeça, você sempre está trazendo para a sua realidade, para o seu dia a dia, o que é que eu preciso fazer, o que é o mais importante hoje de eu fazer, né? Então, por exemplo, hoje o mais importante para mim foi o consultório. Eu vim do plantão na madrugada e hoje eu tive o consultório. Então eu tive que ajustar o meu dia ao redor dos pacientes que eu teria, né? Ao redor nos horários que eu teria pacientes lá no consultório. E isso assim, a gente trabalha dessa maneira, a gente vive dessa maneira, a gente escolhe o que é mais importante pra gente. Agora tem que ser escolhas conscientes, tá? Novamente, ajusta o processo, os resultados são mais satisfatórios, beleza? Alguém tiver mais alguma dúvida aí? E aí, Vitor, inclusive, para o seu caso, como os clientes são do mundo todo, eu acho que você encaixar um horário específico para treino, essa semana eu sei que eu terei esses clientes aqui. E aí eu consigo colocar, esse dia eu vou treinar esse horário, esse dia eu vou treinar esse horário, esse dia eu vou treinar esse horário. E pode variar. Embora muita gente diga, não varia o horário de treino. Beleza, é importante, faz diferença você não variar o horário de treino? Faz. Mas daqui que você chegue nesse ponto de conseguir todo dia treinar no mesmo horário, leva um tempo. Leva um tempo, por quê? Porque você tem que ter o hábito do treino, você tem que ter a sua rotina de trabalho, que é a sua prioridade, ajustada, já tudo rodando. Você tem que... Se você for treinar sem ter dinheiro para pagar as suas contas, muita gente faz isso e se sente bem, mas não funciona tão bem assim, né? Você precisa estar despreocupado com as contas, estar com essas outras situações para que você consiga regularizar seu treino, beleza? Tudo isso é performance, tá? O que eu bato muito em performance em saúde é que assim, não adianta eu te entregar performance esportiva, se você não é um atleta profissional, abrindo mão da sua saúde, deixando o resto da sua vida cair. E não adianta eu só querer tratar doenças sem te dar uma qualidade de vida, né? Então a medicina esportiva, quando ela fala de performance, é performance no dia todo, na vida toda. É performance para você estar disponível para sua família, é performance para você estar disponível para o seu trabalho, para você trabalhar melhor, para você pensar melhor, para você crescer mais, tá certo? E o meu ponto é isso, é trazer isso da medicina esportiva para a vida. Beleza, galera? Alguém tem mais alguma dúvida aí? Fica à vontade para perguntar. Estamos aqui até umas 7h20 mais ou menos, que já tem treino. Vamos lá. Beleza. Continuando, pra gente continuar aqui, uma dúvida. Pronto, o Lucas perguntando aqui. A prática de anotar as prioridades de cada dia pode ajudar a manter a performance nessas rotinas diárias?
diárias, com certeza, com certeza. A prática de anotar, assim, eu até tô pra fazer direitinho aí pra mostrar pra vocês como é que eu faço em relação aos meus treinos. Eu anoto no WhatsApp, né? O quanto de carga, quanto de séries, isso ajuda a melhorar a sua performance. E isso ajuda a melhorar a sua performance no treino. E quando você tem suas prioridades muito claras, quando você começa a anotar suas rotinas diárias, começa a registrar tudo que você precisa fazer, que você quer fazer, ideias que você teve, você colocar nessas escalas, você começa a se organizar. O seu pensamento se estrutura, a sua rotina se estrutura naturalmente, tendo o registro, tendo a marca do que você quer fazer, de como você quer fazer, em que horários você quer fazer. E isso vai sendo registrado, isso vai sendo marcado a fogo, eu posso dizer assim, tá certo? Nas suas prioridades, na sua cabeça, tá certo? Pronto, vamos lá para outra pergunta. Alana, qual seria o melhor horário para treinar? Falando de modo geral. Vamos lá, de modo geral, tá? Cardio pela manhã, tá? A gente tem alguns mecanismos hormonais, alguns mecanismos mesmo de Desculpa. A gente tem alguns mecanismos hormonais, a gente tem alguns mecanismos mesmo cognitivos, tá? Que favorecem o cardio pela manhã. Entre 10 da manhã e 2 da tarde seriam atividades associativas. Então, o quê? Um misto de força e cardio, né? Habilidades que exigem uma cognição um pouco melhor. Então, esportes complexos, basquete, ginástica rítmica, é toda essa composição de movimentos mais complexos, trabalhos mais técnicos, mais finos, tá? Final da tarde seria o treino de força, seria o mais indicado para se fazer treino de força. Pelos mesmos motivos, de questões hormonais, questões cognitivas, tá? Isso é uma coisa que vai fazer pouca diferença no fim das contas para quem não é atleta profissional, tá? Para quem tem altíssimo nível, pessoal de levantamento de peso olímpico, muitas vezes eles fazem isso. E ainda tem um detalhe, para os atletas profissionais, o ideal é que o treino ocorra no mesmo horário da competição. Então, se todas as competições de atletismo, por exemplo, forem no final do ano, vão ser à noite, vão ser às 7 da noite, o ideal é que eu adapte minha rotina de treino para fazer o gesto esportivo à noite, tá? Então isso é para quem treina em academia, treina crossfit e quer treinar outro esporte também. Seria legal você treinar na hora dos jogos. Mas isso é a cereja do bolo, isso é o detalhe. Beleza, Alana? Mais alguma dúvida? Mais alguma coisa? Vamos nós que ainda tem um tempinho aqui, tá certo? Bem doce, come, muito bom. Pronto. A Alana falando aqui, vi um rapaz estudando entre intervalos de séries na academia. Seria um estudo eficiente? Olha, sendo bem honesto, é um estudo, eu considero que ele tá fazendo aquela coisa meio do pato, né? O pato nada, voa e corre, mas não faz nenhum dos três bem, né? Então assim, não... Se é eficiente, bem, vamos ver como é que é o processo dele, se funciona para ele. Eu acredito que não, tá? Eu não funcionaria dessa maneira. Até mesmo porque os meus descansos na academia são 45 segundos, né? O ideal da gente treinar é com esse descanso não muito maior. Até mesmo porque se a gente pega um descanso maior para chegar no volume de treino que precisa para a gente ter resultado, a gente vai para 2 horas, 2 horas e 20 de treino às vezes. E particularmente eu não tenho esse tempo. Admiro quem tem. Admiro assim, né? Uma certa inveja de quem tem esse tempo todo para estar na academia. Mas não, existe uma modalidade interessante, agora que você falou, existe a modalidade do boxe e xadrez. Então eles disputam um round no ringue de boxe e em seguida continuam uma partida de xadrez. É bem curioso esse esporte. Eu acho que esse rapaz pode estar treinando para isso. O Lucas falando aqui. Sempre que eu fazia treino de força no começo da noite às 18 e tentava estudar às 20, o meu rendimento nos estudos era muito abaixo. Esse cansaço físico influencia muito no desempenho? Influencia, tá? Se você não tem uma adaptação do seu corpo para estudar mesmo cansado fisicamente, fica difícil, tá? Às vezes é problema também de aporte na dieta. Uma dieta sem carboidrato suficiente, sem proteína suficiente, ela tanto vai te deixar mais cansado, como também com um raciocínio mais dificultado, tá certo? Então pode atrapalhar muito os estudos. Como é que eu recomendo nesse caso? Dá uma estudada de manhã,
tá? Antes do trabalho, antes do dia começar, muita gente se adapta bem com isso e aí deixa pra treinar à noite, que aí depois que chega do treino, tá o dia resolvido, tudo tranquilo, é só tomar só jantar, tomar um café, desculpa, café à noite não, tomar um chá, tomar alguma coisa assim e depois deitar, descansar, beleza? Mas esse cansaço físico atrapalhar o estudo pode acontecer. Eu já me adapto bem. Eu treino e consigo estudar logo após. Embora assim, seja um pouco mais difícil do que se eu fizesse o contrário, claro. Mas é muito da constituição de cada um e também do aporte da dieta, beleza? Épocas de restrição calórica, quando a gente vai fazer manipulação de dieta, é bem mais complicado para conseguir esse ajuste, beleza? Vamos lá, galera. Mais alguma pergunta? Mais alguma coisa? Tranquilo, então, né? As nossas lives são curtas mesmo, tá? Vou manter mais ou menos aí nessa faixa de 20, 25 minutos, tá? Pra gente tirar dúvidas. Pretendo fazer toda terça agora, a partir dessas lives iniciais, toda terça às 19 horas a gente se encontra aqui, beleza? As lives vão ficar salvas no Instagram por 24 horas. E em seguida vão pro YouTube. A gente tá abrindo um canal no YouTube para manter tudo salvo lá, tá certo? Quem quiser revisar e tal. E todo dia, caixinha tá aberta aí no perfil. Pra quem quiser tirar dúvida, quem quiser conversar, quem quiser perguntar alguma coisa, quem tiver alguma dificuldade, tá certo? Caixinha tá aberta todo dia, fique à vontade aí, beleza? Queria pedir um favor também, se essa live ajudou, se essa live contribuiu, se essa live foi legal aí pra você, mandar pra mais alguém. Daqui a pouquinho eu tô postando aqui no meu perfil. Manda pra o seu amigo que treina, pro seu amigo que tem alguma dificuldade em organizar seus treinos, que estamos chegando aí no finalzinho de janeiro, o pessoal começando a querer desistir, começando a largar, não, eu vou treinar menos. Manda para o seu amigo, manda para aquele que tá querendo começar a largar, que de repente pode ajudar a manter aí no projeto, beleza? Grande abraço, obrigado aí pela presença de todo mundo, viu? E até próxima terça, galera. Abraço.